Oi galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então às videoaulas. O nosso assunto é tabela periódica. Vamos lá. Essa é a tabela periódica que eu tirei da prova da UFSC, a última, né? Não sabemos aí se vai ter prova da UFSC esse ano, mas essa é a tabela que é utilizada então pela UFSC. Importante a gente dar uma olhadinha aqui, é que ela para no elemento 112, não tem até o 118, que a gente já sabe que ela está completa até o elemento 118. Importante salientar, né? Ela é preta e branca, não vem com quase legenda nenhuma, né? De cores e tal. A gente tem aqui nesse cantinho inferior esquerdo número atômico, massa atômica, símbolo do elemento, nome. A UFSC traz os nomezinhos na lateral esquerda, né? Outra coisa que é importante vocês olharem é que o número atômico está em cima e a massa atômica está embaixo. Está invertido com relação ao que o PAC normatiza para a representação de elemento químico. Mas é bom que vocês se atentem a isso na hora que vocês forem representar. Vocês forem representar de forma invertida. Na tabela periódica pode ser assim, né? Porque tem a legenda. A gente olha para a legenda para deduzir onde estão o número atômico e a massa atômica da tabela periódica, certo? E aí a gente tem aqui os grupos, né? Colunas e tal. A gente vai discutir agora um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Bom, para a gente poder falar um pouquinho da tabela periódica, a gente precisa olhar ela em branco. Olhá-la em branco, para a gente enxergar o seguinte. Por que ela tem essa estrutura? Por que tem essa forma, né? Para a gente entender a forma da tabela periódica, a gente precisa voltar um pouquinho no modelo atômico de Bohr. Como é que é o modelo atômico de Bohr? Núcleo pequeno, denso, positivo, né, onde estão os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera dividida em níveis, camadas, né, os níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Tem uma pequena animaçãozinha, a gente dá uma olhadinha para lembrar, né, o que é o salto quântico. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Então, o elétron está orbitando lá em seu estado estacionário, acaba recebendo energia, essa energia vem na forma, né, um pacote de energia, um quantum de energia, ele é absorvido, e quando há essa absorção, perceberam que o elétron salta para um nível mais energético e agora acabou de eliminar, né, essa energia, lembrando que ele elimina essa energia sempre na forma de luz. Vamos ver mais uma vez ali, ó. Estado estacionário, né, que a gente chama de estado fundamental, então ele está ali orbitando, não gasta energia para isso, e aí recebe energia aqui, fica em seu estado ativado ou excitado, e depois ele emite esse quantum na forma de luz, chama de fóton, né? Ele emite um fóton de luz. E aí a gente acaba explicando fluorescência e fosforescência, que a gente ainda tinha visto lá em sala de aula, né? Dois fenômenos que são explicados aqui com o modelo atômico de Bohr, certo? E o que é importante a gente olhar, então? São quantas camadas? 7 camadas. Olha quantas linhas tem a tabela periódica. Exatamente 7 linhas. A gente chama essas linhas aí de períodos. Períodos da tabela periódica. A gente vai ver que são importantes mais ali na frente. Tá? Só para adiantar, né? É justamente isso. A posição em que o elemento químico se encontra na tabela periódica tem a ver com a quantidade de camadas que ele tem. Tá? Mais na frente a gente vai voltar para ver isso aqui. Para a gente entender um pouquinho mais do formato, né? Olha lá. A gente vai pegar aqui o diagrama de Pauling, fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos, tá? Bem rapidinho ali. O carbono, número atômico 6, então 1s2, 2s2, 2p6. Ferro, zircônio e o ouro. Então tá aí 4 distribuições. O que a gente precisa olhar? Estou pegando aqui, estou separando para vocês darem uma olhadinha. O que eu estou separando em vermelho aqui para vocês olharem? São as camadas de valência, né? O carbono tem a camada 1 e camada 2. Camada de valência, camada 2. O ferro, camada 1, 2, 3 e 4. Camada de valência, a quarta. Isso quer dizer que ele tem 4 camadas no total. Zircônio, né, vai até lá no 4D2, mas passando pelo 5S2, portanto ele também tem 5 camadas. O ouro
chega até o 6s2, depois tem 4f14, 5d9, mas esse 6s2 quer dizer que ele tem um total de 6 camadas. Está separadinho agora aí, repite olhar. Carbono, né? 2 camadas. Ferro, 4 camadas. Zircônio, 5 camadas. E o ouro tem até 6 camadas. Vamos dar uma olhadinha na posição desses elementos aí. Lá em cima eu coloquei para vocês de novo quantas camadas esses elementos apresentam, certo? Então olha lá. Carbono, né? Localizado aqui. Por que ele fica localizado aqui? Por que no segundo período, né? No segundo período porque a gente acabou de olhar lá na distribuição eletrônica que ele tem 2 camadas. Então ele tem que estar no segundo período da tabela periódica. O ferro está no quarto período. Por que ele está no quarto período? Porque a gente acabou de ver lá na distribuição eletrônica que ele tem 4 camadas. O zircônio, a gente viu na distribuição eletrônica que tem 5 camadas, por isso que ele está no quinto período. E por último, o ouro, a gente viu na distribuição eletrônica que ele tem 6 camadas, por isso que ele está no sexto período. Certo? Tranquilo essa parte? Passando para frente. Então, isso aqui é só para a gente dar uma olhadinha, né? A posição de cada elemento, então tem relação com o número de camadas desse elemento, certo? A tabela periódica também é organizada em grupos. São quantos grupos, professor? 18 grupos. O que são os grupos? São as colunas. São 18 colunas. E para que serve? Vamos dar uma olhadinha. Voltamos na distribuição eletrônica, voltamos na ideia de diagrama de Pauling. Pegar a distribuição agora desses elementos: hidrogênio, lítio, carbono, enxofre, criptônio. Distribuição eletrônica deles. E vou separar uma coisinha aqui, ó. Esse cara tem um elétron. Aonde, professor? Na camada de valência. Lítio, um elétron na camada de valência também. Carbono, na camada de valência, ó, como a camada de valência é a camada 2, ele tem 2 e 2, total 4 elétrons na camada de valência. Enxofre, 2 com 4, 6 elétrons na camada de valência. E criptônio, 2 com 6, 8 elétrons, é um gás nobre, né? 8 elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Vamos levar isso lá para frente, ó lá. Coloquei lá em cima do lado direito para vocês enxergarem aqui quantos elétrons há em cada uma das camadas de valências desses elementos. E vamos ver como é que isso acaba acontecendo na tabela periódica, certo? Olha lá, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência e ele está no grupo 1. Hidrogênio, um elétron na camada de valência, grupo 1. O lítio, um elétron na camada de valência, grupo 1 também, né? Se tiver um outro elemento no grupo 1, provavelmente ele vai ter um elétron só na camada de valência. Agora, o carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Olha qual o grupo que ele está. No grupo 14. Ah, professor, não deveria ser no grupo 4? Não, não deveria ser. Porque ele é um elemento representativo. Só para voltar aqui para a gente ver rapidinho, quem são os elementos representativos? Olha lá. Elementos representativos são os elementos que estão pintados de rosinha, para a gente enxergar aqui, ó, elementos representativos, né? Os de rosinha são esses dessas duas primeiras colunas e esse aqui dessas 6 colunas que acabam indo para o lado direito da tabela, tá? Ah, só tem 5, essa sexta conta também, assim como o hidrogênio acaba contando também, tá? Vamos lá para a gente voltar então nas distribuições. Olha lá. Lítio, grupo 1, hidrogênio, grupo 1, carbono, grupo 14, 4 elétrons na camada de valência. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, vai estar no grupo 16. E o criptônio está lá no grupo 18, porque tem 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, qual que é a aplicabilidade dos grupos? São 18, mas vocês têm que lembrar que essa aplicabilidade só vale para os elementos representativos, que são esses que estão aqui, no grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, e esses outros dois aqui, no grupo 1 e 2. Então, o grupo que esse elemento se localiza tem a ver com o número de elétrons na camada de valência. Quer dizer que daqui para frente vocês não vão precisar mais fazer toda a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons existem na camada de valência, certo? Outra coisa então que é importante a gente verificar é que a estrutura da tabela periódica, a forma da tabela periódica tem a ver com o diagrama de Pauling. Vocês vão aprender que não precisam mais fazer a distribuição eletrônica para descobrir o subnível mais energético dos elementos químicos. Então vamos lá. Escolher aqui alguns elementos.
Agora vai. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Todos esses elementos são elementos do grupo 1 da tabela periódica. E olha que interessante, né? Os subníveis mais energéticos são 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 e 6s1. Então vamos dar uma olhadinha nisso lá na tabela. Peguei lá em cima para vocês olharem os subníveis mais energéticos, né? Hidrogênio, tá ali, 1s1. Lítio, 2s1. Sódio, 3s1. Potássio, 4s1. Rubídio, 5s1. Césio, 6s1. O frâncio, que é o próximo, que é o que está abaixo do césio. E aí, já tem alguma ideia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7s1. Agora que você queria que você tentasse me dizer esse elemento aqui. O que vocês acham? Ele está no segundo período, né? Deixar vocês tentarem, né? Elemento seguinte, do ladinho do lítio. E aí? Vamos lá? Berílio, 2s2, abaixo do berílio. 3s2, abaixo. 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 e assim sucessivamente. Interessante, né? Então, essas duas primeiras colunas. Duas primeiras, por quê, professor? Bloco S. Esse é o bloco S da tabela com duas possibilidades, S1 e S2. Certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Bloco S. Bloco P. 6 colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Por isso é o bloco P. Então, está aqui, ó. P1, P2, 2, P1, 2, 3, desculpa, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, 6P1. Tá? Só para deixar claro uma coisa aqui, a gente tem o hélio, né, que era para estar localizado aqui, como 1s2, né? Ele é deslocado para cá porque ele é um gás nobre, tá? Mas esse é o bloco S da tabela periódica. Esse é o bloco D da tabela periódica e esse aqui é o bloco F da tabela periódica. Dá uma olhadinha em algumas coisinhas interessantes sobre os blocos. Os blocos D e F, tá? Então vou pegar o escândio e o ítrio, pra gente dar uma olhadinha ali. Escândio, subnível mais energético 3D1 e ítrio, subnível mais energético 4D1. Vamos localizar esses elementos lá na tabela, né? Só para a distribuição, subnível mais energético. Vocês verem. E o escândio, né? Ó, termina em 3D1. O que vocês veriam, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, mas não existe nada no terceiro período no bloco D. Ele está aqui embaixo, né? O escândio. Por que ele é deslocado para aqui, professor? Se ele está do lado aqui do 4S, né? E do 4S1 e do 4S2. Por que 3D1? Porque tem uma razão dele estar no quarto período. Qual que é a razão do escândio estar no quarto período? O escândio está no quarto período porque ele tem quantas camadas? 4 camadas. Só que o subnível mais energético dele é o 3D. É por isso que ele é chamado de elemento de transição. Ele é chamado de elemento de transição por causa disso, porque o subnível é no 3, mais o subnível mais energético, né? A camada de valência dele é na quarta camada, mas o subnível mais energético é no bloco D, né? Na camada anterior, na camada 3. A mesma coisa vai acontecer com o ítrio, olha lá. Ele tem, né, 5 camadas, vai até o quinto, né? Quinto nível, por isso que ele está no quinto período. Esse aqui é o quinto período, né? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Quinto. Esse é o quinto período. Só que o subnível mais energético dele é no 4D. Então, por isso, para todos os elementos do bloco D da tabela periódica, a gente sempre vai fazer esse desconto de 1, né? N-1, a gente fala. A gente vai tirar sempre um período, né? Tá no quarto, mas é 3. Tá no quinto, mas é 4. Certo? Então, vamos fazer aqui alguns testezinhos rapidinho. Se eu fosse pedir, por exemplo, o ósmio, que está aqui. O ósmio, ele está no sexto período. Então, o ósmio está no sexto período. Ele é 5. 5D
Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ele é 5D6. O subnível mais energético dele é o 5D6. Certo? Bom, para a gente encerrar aqui, quero mostrar rapidinho para vocês, que a próxima aula é sobre propriedades periódicas. O que é uma propriedade aperiódica? Esse azinho na frente é uma negação, certo? Então, é uma propriedade que não tem período, ela não se repete no período, ela não vai voltar, né? O valor não vai voltar a ser o que era, certo? Então, a gente tem aqui propriedades aperiódicas, por exemplo, o número atômico. O número atômico do hidrogênio, né? Vocês estão vendo aqui, ó, é 1. O do hélio é 2. Lítio, 3. Berílio, 4. 5, 6, 7. Então vocês vão ver o que? Que o número atômico ele nunca vai voltar, né? Ele vai sempre crescendo, vai sempre aumentando. Então, como ele não tem essa volta, ele não é uma propriedade periódica, uma propriedade que simplesmente vai crescendo com o passar da tabela periódica, certo? Outro exemplo, a massa, né? A massa atômica. O hidrogênio aqui é 1, o hélio já é 4, o lítio aqui já vem para algo próximo a 7, 6,9. O berílio é 9. O boro 10, 10,8, né? Então, outra propriedade que vai crescendo, sempre crescendo. Então, não é uma propriedade periódica. Fechou? Certo? Agora, uma propriedade periódica, só para a gente ter um gostinho. O que é uma propriedade periódica, né? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Camada de valência, número de elétrons na camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência do hidrogênio? Ele é do grupo 1. Então, tem um elétron na camada de valência. Quantos tem o lítio? Que é do grupo 1 também. Então, tem 1. O berílio, do grupo 2 e 2. O boro é do grupo 13, tem 3. Carbono 4, ou seja, do grupo 14. Nitrogênio 5, oxigênio 6. Flúor 7, neônio 8. E aí, quando a gente vem aqui falar do sódio, 1 de novo. Magnésio 2, alumínio 13, silício 4, alumínio 3, silício 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente vai falar do potássio, volta a ser 1. Por isso é uma propriedade periódica, uma propriedade que se repete na tabela periódica. Fechou? Era isso para a aula de hoje, então. Até a próxima, pessoal.